Fala galera, aqui é Leandro Segato, gravando mais um vídeo do Futebol é Simples. Bom pessoal, como eu coloquei na capa do vídeo, esse é um vídeo explicativo. Eu tenho escutado alguns gremistas falarem a seguinte frase: eu não quero votar em candidato que tenha ligação com o Renato, prefiro votar em outro. Eu ouvi essa frase de muitos, mas muitos gremistas. Bom, então vamos ao primeiro ponto. A liberdade de expressão. O torcedor tem o total direito de pensar isso. O clube é do torcedor. Nenhum clube no mundo se sustenta sem torcida. Nem mesmo os pequenos. É só ver os clubes do interior. Até mesmo clubes SAFs levam torcedores aos estádios. E agora voltando a falar do Grêmio. O torcedor tem todo o direito de achar que tal pessoa é ídolo ou não. E tá tudo certo. É um direito de cada um. Mas o que eu vou explicar nesse meu vídeo é que os dois candidatos têm ligação com o Renato Gaúcho. Os dois principais, me refiro. Vamos lá. Paulo Calef tem em sua chapa o Maicon. Eu escuto alguns gremistas falarem: o Maicon, sempre que vai nos programas podcast, fala bem do Renato Gaúcho. Diz que é um baita treinador, um dos melhores que ele já teve, e essas pessoas estão dizendo a verdade. Pois sempre que o Michael vai em algum programa, ele fala bem do Renato Gaúcho. Não é mentira essa afirmação de alguns gremistas. Ela é verdadeira. O Michael sempre fala extremamente bem do Renato. É só elogios quando tocam no nome dele. Michael é um admirador confesso do Renato. E o outro integrante da chapa do de Calef, o Derlei, esse tu até não vê falando tão abertamente sobre o trabalho do Renato. Mas em termos de idolatria, ele foi um dos poucos ex-jogadores a estarem presentes na inauguração da estátua do Renato. Então essas são as ligações que o Paulo Calef tem com o Renato Gaúcho. Agora vamos falar do candidato Marcelo Marquespan, que tem nada mais nada menos em sua chapa o Gaúcho da Geral. O Gaúcho, como o próprio nome diz, sempre foi da Geral. E todo mundo sabe que a Geral adora o Renato. O Renato está estampado nos tambores da Geral. A Geral já se reuniu com o Renato para passar tranquilidade ao treinador em momentos conturbados. O Renato é muito ídolo da Geral. E tá tudo certo também. Gostem ou não da pessoa Renato, gostem ou não do trabalho do Renato, ninguém vai ser louco de dizer que ele não deu motivos para ser ídolo do Grêmio, pois o Renato é uma das principais figuras da história do Grêmio. E complementando para vocês, no assado do Duda Garbi, onde o Marcelo Marquespan oficializou a sua candidatura, um dos comentários que ele fez foi o seguinte: se eu for presidente, a Geral pode contar comigo para tudo. Bom, gente, nem preciso dizer mais nada, né? É outro candidato que tem ligação com o Renato. Então, assim, gente, quando eu vejo alguns gremistas falando: eu não vou votar em candidato que tem ligação com o Renato, só me passa pela cabeça que essa pessoa não vai votar nem no Calef e nem no Marquespan. Talvez votem no Denis Abraão. E até esse eu tenho dúvidas se não tem ligações com o Renato. Então, como eu disse, gente, o intuito desse meu vídeo não é fazer a pessoa votar em A, B ou C, e sim explicar que os dois principais candidatos têm ligação com o Renato. Como eu disse, esse vídeo é explicativo. Não é para induzir alguém a votar em A, B ou C. Até porque eu vou ser bem sincero aqui, gente. Eu não decidi em quem vou votar. Eu sou sócio do Grêmio desde 2014. Eu sempre fui muito gremista. Não que quem não é sócio não seja. Mas um dos plus que me fez associar ao Grêmio em 2014 foi a volta de Luiz Felipe Scolari, o Felipão. Eu ansiava pela volta do Felipão desde 1996, seu último ano no Grêmio. Teve aquela fase arrasadora nos anos 90, e no meu imaginário e na minha vontade de acreditar, quando ele retornou ao Grêmio, é que nós voltaríamos ao caminho dos títulos. Não pensei duas vezes e me associei na hora. Quando eu resolvi criar esse meu canal, foi porque eu gosto muito de futebol. E eu tenho futebol como profissão. Se algumas pessoas não viram meus vídeos anteriores, eu sou formado em Educação Física e sou técnico de futebol. Eu tenho a licença C do curso de treinadores da CBF. Ainda me falta fazer as outras licenças, mas isso farei em breve. Foi com esse intuito
de falar de futebol e resolvi criar esse canal, mas principalmente, eu disse principalmente, porque eu sou gremista de coração e adoro falar do Grêmio. Se é para comentar de futebol, melhor ainda que seja sobre o meu time. A criação desse meu canal juntou o útil ao agradável. E agora, voltando ao assunto do associado, como eu disse, eu ainda não decidi em quem vou votar, mas irei votar no candidato que tiver as melhores propostas. Aquele que conseguir me convencer que fará uma gestão extremamente profissional, como o Grêmio merece, como o Grêmio tem que ser. O meu voto jamais vai ser no sentido de vou votar no fulano porque com ele tem grandes possibilidades do Renato voltar. Ou vou votar no fulano porque com ele não tem nenhuma possibilidade do Renato voltar. Eu acho uma análise dessas tão leviana, para não dizer bizarra. Essa análise pode fazer o torcedor deixar de votar em uma pessoa extremamente competente, seja ela Calef, Marquespan ou qualquer outro. A pessoa deixar de votar em tal candidato que apresentou boas ideias, boas propostas, por uma possibilidade de vir ou não um treinador, é muito leviana. Até porque assim, gente, nem é certo que com tal pessoa o Renato venha ou não venha. São apenas possibilidades do imaginário do torcedor. Tudo não passa de conjecturas. Ah, fulano gosta, ciclano também gosta. Não é certo que uma coisa vai acontecer ou não. O que eu penso é que os dois principais citados aqui por mim podem ter ligação com o Renato e mesmo assim nunca contratarem o Renato. Então é isso que eu quis explicar para vocês nesse vídeo. Gente, os dois candidatos têm ligação com o Renato, mas isso não é certeza de nada. E se mesmo assim algumas pessoas quiserem manter esse pensamento, do qual eu até entendo e respeito, mas que eu não usaria esse fator como forma de avaliação, mas se quiserem usar esse fator como estão usando e descartar candidatos que têm alguma ligação com o Renato, eu só posso pensar, ou essa pessoa não vai votar, ou vai votar em algum outro candidato que não seja esses dois citados por mim nesse vídeo. Era isso, pessoal. Esse foi o meu vídeo explicativo do Futebol é Simples. Obrigado.